A Câmara Municipal de Bauru chega na última sessão ordinária e extraordinária para esgotar a pauta dos projetos que foram possíveis de serem encaminhados e há uma dúvida ainda, enquanto estamos gravando, se vamos conseguir votar, pelo menos em plenário, apesar do desfecho, do principal projeto para os destinos de desenvolvimento urbano e saneamento da cidade. Me refiro à autorização da concessão do esgoto. A prefeita apresentou em 3 de junho, o vereador Coronel Almeida defende, como toda a cidade, a questão da necessidade do tratamento de esgoto e, neste momento, temos um impasse em relação a se novas comissões vão avaliar o projeto só no começo do ano que vem, mas o que eu aproveito o fechamento do ano com o parlamentar é para fazer a sua observação em relação, não há dúvida sobre a importância desse projeto, como eu disse, de que forma o senhor vê se é possível encaminhar eventualmente alguma dúvida, alguma questão que esteja com um ou outro vereador em relação a esse projeto. Olha, eu acho que o grande problema de tudo isso foi essas mudanças sistemáticas na presidência do DAI. Nós já estamos, acho que, no terceira presidência do DAI, né, nessa legislatura da prefeita Suelen. Isso é muito ruim, porque o DAI, na verdade, ele é a autarquia, o órgão da prefeitura que está com os olhos voltados para a conclusão da estação. Já se sabia, né, que o percentual de 25% de aditivos ia ser ultrapassado, desde o começo da gestão. Então, eu entendo que essas tratativas com a FIP poderiam ter sido já realizadas até mesmo já no início do governo. Por quê? Para se estudar uma modelagem para, né, uma proposta de concessão com a finalização da obra, com as contrapartidas e tudo mais. Isso veio assim de uma hora para outra, ou seja, você rompeu o contrato com a Com Engenharia. O canteiro de obra lá ficou abandonado praticamente quase que 2 anos lá, né? 1 ano e meio, 2 anos, para se contratar uma empresa, que é uma fundação, que é a FIP, para elaborar uma minuta de concessão, e essa concessão precisa de uma autorização legislativa da Câmara, e quando vem na Câmara, muitas questões ficaram com dúvidas, principalmente no estudo de viabilidade técnica, né? Que é uma peça imprescindível para você saber, olha, o que o investidor vai fazer aqui, quanto que vai custar, quanto que ele vai investir, quanto que ele vai voltar de contrapartida, mas também quanto que ele vai ganhar. Tudo isso tem um custo, né? Como você bem aborda nas suas matérias. Então, eu entendo que isso aí está sendo feito de uma maneira muito atropelada. O que a gente vê hoje, passaram 3 anos de governo Suelen Rosim, a estação praticamente não avançou em nada, né? Nós estamos com um esqueleto e quanto mais tempo a obra fica paralisada, mais ela se deteriora, principalmente os equipamentos, as máquinas que foram adquiridas, que estão ao relento lá, estão em sol, né? Com esse sol absurdo. Sabemos lá se essas máquinas, quando forem instaladas, vão funcionar, nós não temos a certeza mais disso. Então, tudo isso é dinheiro público que, de uma certa forma, está sendo desperdiçado. Então, eu entendo que houve um equívoco, um erro, né, para falar um erro do governo Suelen Rosim, em não ter se preocupado com isso desde o início do governo. Então, acabei de falar agora há pouco numa entrevista o seguinte, né? Para que você possa assumir um cargo de tamanha responsabilidade, que é ser chefe do Poder Executivo, você tem que entrar no governo já conhecendo os problemas, já tendo um diagnóstico do problema. Agora, se você vem de fora, você traz uma equipe também de fora, você importa seus assessores de fora. Até conhecer e fizerem o diagnóstico, demora 1 ano e meio, 2 anos. Perde-se muito tempo em se fazer diagnóstico e apresentar uma proposta. Então, na minha opinião, esse é o grande pecado praticado pelo governo Suelen Rosim. Agora, diante do que está posto neste momento, com atraso ou não, foi apresentado o estudo de viabilidade técnico-econômica, é complexo, é difícil de todos os parlamentares conhecerem, mas eles têm sob a responsabilidade de dar um destino. Olha, ou aprova com essa medida ou apresenta, eventualmente, algumas alternativas para eventuais ajustes. Aqui é só uma autorização, mas aqui está sendo discutido de que essa autorização, eventualmente, mereceria algum outro ponto para alguns vereadores, alguns já são contra, o senhor defende a concessão. O senhor vê caminho para finalizar? Eu vejo que sim. Por quê? Quando vem o técnico da FIP, em especial o senhor Tadeu, que é um economista,
que é uma pessoa que, não só pelos cabelos brancos dele, mas pela forma como ele transmite e que ele, de uma certa forma, pronuncia e se manifesta aqui, ele, ao meu ver, me traz tranquilidade e me traz segurança daquilo que fala. Não fica nada na dúvida. Eu lembro que várias perguntas, vários questionamentos, a última audiência que nós tivemos aqui, vários questionamentos foram feitos para ele. E ele respondeu todos. Pode ter lá alguma coisa que ainda restou dúvida? Pode, isso pode acontecer. Agora, o que nós temos que levar em consideração? Primeiro, que a FIP é uma fundação respeitada. Ela não colocaria qualquer técnico para vir aqui, colocaria um técnico à frente para apresentar um estudo que não tivesse o conhecimento necessário. Por isso que eu confio nos técnicos. Então, eu como cidadão e como vereador, eu quero crer que aquilo que está sendo apresentado hoje pela FIP, que é essa modelagem, é a melhor para o município. Levando em consideração que o problema é o tratamento de esgoto. Só que saneamento básico não contempla só esgoto, contempla água potável, contempla esgoto 100% tratado, contempla drenagem urbana. Então, você contempla também os resíduos orgânicos. Então, você tem, na verdade, um leque de atribuições do município que hoje é bancada e subsidiada exclusivamente pelo município, enquanto que outros municípios, todas essas outras questões já foram delegados para terceiros, ou seja, já foram feito ou PPP ou feito uma concessão, né? E agora nós chegamos ao ápice que o próprio governador do estado, ele vende a companhia de saneamento básico, a maior do país, que é a Sabesp, para a iniciativa privada, ou seja, o estado praticamente agora não vai colocar a mão mais em nada. É uma dúvida? Sim, é uma dúvida. É uma incógnita? É uma incógnita, mas é o quê? É uma proposta feita pelo governo e ele teve uma aprovação da maioria da Assembleia. O que pode acontecer aqui? Pode ser que aqui não passe, nós precisamos aqui de maioria qualificada, precisamos de 12 votos para ser aprovado. Eu, particularmente, conversando com os colegas aqui, eu acho que não tem voto para isso. Não vai. Se tiver, vai ser maioria absoluta, 9-8 ou 10-7, mas 12-5, eu não vejo como viável. Então, o que eu espero? Eu lamento que não passe, mas, por outro lado, são as regras do jogo. Se não passar, a prefeita vai ter que apresentar uma alternativa. A alternativa qual que é? Concluir a obra, sem as contrapartidas que hoje são oferecidas pela proposta de concessão.